A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você. Comprando frutas e verduras dos produtores da cidade. Pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira live da jornada do Dia C, da Sicredi Zona Sul RS. O Dia C é o Dia de Cooperar, também conhecido como Dia Internacional do Cooperativismo, onde todas as cooperativas realizam ações voltadas à solidariedade e ao desenvolvimento das suas comunidades. Na primeira live de hoje, vamos ter um convidado muito especial. Queremos avisar você sobre as nossas campanhas realizadas da Sicredi Zona Sul. Todas as nossas agências estão recebendo doações
de gêneros alimentícios que serão doados para as famílias necessitadas atingidas pela pandemia do coronavírus. No sábado, live show especial com César Oliveira e Rogério Melo, onde faremos 1h30 de arrecadações e doações ao vivo em toda a nossa Zona Sul. Nosso primeiro convidado desta noite tem 47 anos e 27 anos de atuação junto ao Sicredi. Iniciou suas atividades na Sicredi Pioneira, a primeira cooperativa de crédito da América Latina, com sede em Nova Petrópolis. Iniciou como estagiário, passando pelas funções de caixa, gerente de agência, assessor de crédito, produtos e serviços, gerente de controladoria, superintendente e presidente do Conselho de Administração. Em 2018, assumiu como vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste e também é membro do Conselho de Administração da Sicredi Par. Na noite de hoje, o diretor de negócios da Sicredi Zona Sul RS, Daniel Pegloff, faz um bate-papo com Márcio Porte sobre a importância das cooperativas para a economia local. É contigo, Daniel. Boa noite a todos que estão nos assistindo, então, nessa live, em especial para os nossos associados, nossos colegas, colaboradores. Então, nessa primeira live alusiva ao Dia Internacional do Cooperativismo, que a Raquel já comentou, que é comemorado sempre no primeiro sábado do mês de julho. Então, várias ações estarão sendo desenvolvidas nesse sábado, mas a arrancada a gente está dando aqui, na nossa região, pela Sicredi Zona Sul, na noite de hoje, através das lives. Nós teremos lives, então, durante toda essa semana, cada dia trazendo um tema que seja de interesse à comunidade onde a gente atua. Então, nessa noite, temos a honra de ter como nosso convidado o Márcio Porte, vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste. Márcio, uma boa noite, fique bem à vontade para suas considerações iniciais, sua saudação ao público que está nos assistindo nessa noite. Legal. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel, Raquel, também o presidente Nilson, Arlindo, o nosso diretor executivo Edson, também o Jair. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais abrindo essa semana de conversas, né? Então, fico muito feliz por poder contribuir com vocês nesse momento. Muito bem. Márcio, então, vamos dar início a esse nosso bate-papo. As pessoas que estão nos assistindo também, certamente vão fazer questionamentos através do chat, mas à medida que a gente for desenvolvendo aqui a nossa conversa, também a gente vai ter a oportunidade de lhe endereçar esses questionamentos. Márcio, o Sistema Sicredi, então, foi fundado há 117 anos, né, pelo padre suíço Theodor Amstad, lá na sua Nova Petrópolis, né, onde você começou como colaborador, conforme a Raquel já comentou, há 27 anos atrás. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, muitos foram os desafios, né, Márcio, nesse período. A gente gostaria que tu falasse um pouco a respeito do impacto que as cooperativas de crédito têm proporcionado e têm colocado no seu dia a dia, no seu cotidiano, nas comunidades onde as cooperativas do Sicredi atuam. Bom, uma coisa que é importante, quando a primeira cooperativa foi criada lá em 1902, com certeza o padre Amstad, que foi o fundador, ele não fazia a mínima ideia do movimento, do tamanho do movimento que ele estava criando à época, né? E muitas pessoas acreditam que ele criou a primeira cooperativa com o objetivo simplesmente da captação e empréstimo. E não é bem assim. O grande objetivo dele na época era criar uma comunidade perfeita. Ele acolhia os imigrantes alemães que chegavam no Brasil
e percebi as grandes dificuldades que esses imigrantes encontravam aqui no país, porque eles tinham vindo justamente saídos da Europa por dificuldades financeiras de lá. E chegavam aqui e não tinham dinheiro para comprar suas terras, não tinham dinheiro para começar seu plantio. E por conta disso, o padre percebe a necessidade de criação de várias entidades, escolas, asilos, hospitais e cooperativas de crédito. As cooperativas foram importantes para financiar a compra das propriedades rurais dessas pessoas que chegavam no Brasil. Isso muita gente não conhece essa história, né? Então era um projeto bastante amplo. E interessante que esse projeto ele casa muito com o que é o Sicredi hoje, né? Eu costumo dizer que o Sicredi é uma instituição financeira que também tem produtos e serviços, justamente porque tem um olhar bastante abrangente, que vai muito além de produtos, né? Tem um olhar social bastante grande pelos programas todos que o Sicredi desenvolve. Temos também aí todo o impacto que tu comentasse, né, Daniel, que as cooperativas geram nas localidades. Então, de fato, é um projeto grandioso e transformador. E isso é muito bom, e a gente participar dele e perceber toda a diferença que as cooperativas geram nas comunidades é extremamente positivo. Se nós olharmos a história do Sicredi, nos últimos 25 anos, o Sicredi cresceu muito por conta da integração, né, a organização sistêmica que o Sicredi tem. E muitas pessoas, em algum momento, dizem, puxa, de onde surgiu o Sicredi? De uma hora para outra, se enxerga uma rede de atendimento enorme em todo o estado, no país. E, de fato, é um crescimento que foi bastante rápido, principalmente a partir de 2003, quando as cooperativas passaram a atuar no modelo de livre admissão. Então, as cooperativas passaram a atender outros públicos que não só o produtor rural. E, a partir daí, nós vimos crescer a rede de atendimento de uma forma muito grande, a ponto que nós temos hoje no Rio Grande do Sul mais de 600 agências instaladas nos 497 municípios que tem o estado, mas são mais de 600 agências. Nem todos os municípios contam com agências, mas, de fato, uma presença bastante grande que a gente tem no estado hoje e também no país, né? O Sicredi que está presente hoje em 22 estados e também no Distrito Federal. Então, a gente vai poder falar ao longo dessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, bastante sobre esse impacto que o Sicredi gera, que as cooperativas geram nas comunidades em que estão inseridas. Muito bem. É importante que a gente traga essas informações, porque a nossa cooperativa, né, Márcio, ela foi fundada aqui em 1985, né? Então, é provável que para muitas pessoas que não conhecem a fundo toda essa história do Sicredi, vê na nossa região aqui o sistema como um sistema relativamente novo. A nossa cooperativa comemorou, dia 8 de abril, 35 anos, né? Mas o sistema ele tem uma longevidade, né, como falado, de 117 anos lá pelo padre, que idealizou um movimento que permanece cada vez mais vivo, né, e abrangendo mais pessoas. Isso muito nos orgulha. No Rio Grande do Sul, a gente já tem uma atuação, como você fala, uma atuação muito forte, em outros estados também. Hoje, em quase 1.400 municípios, né, espalhados por esse Brasil, a gente tem pelo menos uma agência do sistema Sicredi. Em 210 municípios no Brasil, hoje nós somos a única instituição financeira, o que faz com que chame a atenção, principalmente do nosso órgão regulador, o Banco Central, que muito nos ouve quando também vai construir as suas políticas, né, Márcio, de inclusão financeira, e enxerga a importância do papel do Sicredi nessa inclusão. Então, se tu puder, Márcio, nos fala um pouco mais a respeito desse ciclo virtuoso e de crescimento e desenvolvimento que a gente vem observando no sistema ao longo desses últimos anos. Bom, tu bem comentas, Jair, desculpe, Zico, né? Zico, Daniel, e a gente falava um pouquinho antes, né, sobre o Daniel ou Zico, e tu bem comentas que a gente tem procurado
ter bastante contato, bastante conversa com o Banco Central para demonstrar esse trabalho que o Sicredi e o cooperativismo têm. E por conta disso já surgiram alguns estudos, até encomendados pelo Sicredi, para mostrar qual é a força que o cooperativismo tem e qual é o impacto que ele gera. Um desses estudos foi divulgado no ano passado e foi feito pela FIPE, né, que é uma entidade bastante reconhecida no Brasil em termos de pesquisa e estatística. E a FIPE nos trouxe informações muito positivas, mostrando que onde existem cooperativas, a renda das pessoas é maior, existem mais empregos, o PIB dos municípios é maior e existem mais empresas naquela região. Então, o cooperativismo ele propicia um crescimento, e é justamente esse ciclo virtuoso do cooperativismo, fazendo com que novos empreendimentos surjam e aqueles que já existem sejam fortalecidos. Tem um outro estudo que foi feito, ainda não foi divulgado, nós estamos já com os dados aí conosco, que mostra a presença do Sicredi em pequenos municípios, ou até mesmo a presença do Sicredi em municípios mais distantes das capitais do país. E essa pesquisa, ela compara a presença do Sicredi com a presença de outras instituições financeiras. E é muito interessante a gente verificar uma coisa que todos nós sabemos, a presença forte do Sicredi em pequenos municípios. O Sicredi cresceu no agronegócio. O Rio Grande do Sul também é muito característico por pequenos municípios. Nós temos aí 2/3 dos municípios com menos de 10 mil habitantes. E o Sicredi acabou ocupando esse espaço que muitas vezes as instituições financeiras deixam nesses pequenos municípios, e o Sicredi passou a atuar muito nesses municípios. E a transformação que a gente consegue fazer ao ter uma instituição financeira numa pequena localidade é muito grande. Muitas vezes a gente não percebe, porque na grande maioria dos municípios hoje do nosso estado e até mesmo do país existem instituições financeiras, e a gente não percebe o quanto um município que não tem instituição financeira, ele sofre, o quanto a economia dele é diferenciada. Quando não tem uma instituição financeira no município, acaba acontecendo as pessoas irem para outros municípios, um município maior, que seja mais próximo, e fazem suas compras lá, recebem seu salário lá, sua aposentadoria lá. Então, esses dados todos que nós temos hoje já demonstram o quanto é impactante a presença de uma cooperativa numa região. E como eu disse, quantos empregos são gerados, quanto de renda, quantas empresas a mais surgem, né? E o quanto o potencial desses municípios também cresce. Outra questão muito interessante quando a gente fala do ciclo virtuoso é que os recursos das cooperativas permanecem na própria região. Essa também é uma situação que dificilmente a gente para refletir, porque, de fato, a gente vai para uma instituição financeira, deposita lá nossos recursos, seja de poupança, um depósito a prazo, e a gente não para pensar no que acontece com aquele dinheiro, como é que aquela instituição financeira administra esse recurso. Nós temos dados do Banco Central que mostram que mais de 50% dos empréstimos do país são concedidos para a região sudeste do país, né? Então, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, esses estados consomem 50% dos empréstimos do país. Então, cada vez que a gente faz uma aplicação financeira em um município, exemplificando Pelotas, a gente aplica um recurso num banco público ou privado de Pelotas, é muito provável, estatisticamente comprovado, que 50% desse recurso vai para a região sudeste. Já quando a gente movimenta com cooperativas de crédito, por uma questão legal, uma questão estatutária, a cooperativa é obrigada a emprestar esse recurso na própria região, para os próprios associados. Então, o recurso, a riqueza gerada em Pelotas e região, ela permanece na própria região. Esse é um efeito muito grande sobre a economia, e esse talvez seja um dos maiores diferenciais do cooperativismo, fazer com que o recurso de uma região permaneça nela, gere empregos, gere investimento, gere impostos, gere fluxo, gere consumo na própria localidade. Então, esse é um dos impactos aí que a gente tem falado bastante, tem procurado demonstrar, não só para os órgãos reguladores, mas também para a comunidade como um todo. Muito bem. Márcio, e nessa mesma linha, a gente já tem uma pergunta do público que está nos assistindo,
e que tem muito a ver com o que você comentou até aqui. Claro que a gente tem muitos desafios. Agora, um dos grandes desafios é, sem dúvida, como que o sistema vê o seu crescimento para o futuro, sem perder toda essa essência cooperativista que está lá nos ideais, lá da fundação do padre Theodor Amstad, que a gente continue praticando no dia a dia, sem perder de vista os objetivos principais, né, que é atender às necessidades das pessoas, que na época, essas pessoas, como você mesmo comenta, imigrantes recém-vindos da Europa, né, que tinham muitas necessidades, mas elas eram necessidades muito comuns àquele público. Como que a gente pode crescer sem perder essa essência? Bom, existe uma frase que eu escutei anos atrás e que eu achei muito interessante, que fala justamente sobre o crescimento das cooperativas. E ela faz uma provocação no seguinte sentido: uma cooperativa ela não pode ser nem tão pequena a ponto de ser inviável financeiramente e nem tão grande a ponto de perder o contato com o associado. Então, entre ser o pequeno e o grande, existem vários tamanhos de cooperativa e também a questão da personalidade, né, de cada região é muito importante para uma cooperativa. Uma coisa que é muito importante no meio cooperativista, e é importante que se diga, num cenário como a gente está vivendo agora, de instabilidade, de crise, de incerteza, as cooperativas tendem a crescer mais do que outras instituições financeiras ou mais do que outras empresas. O fato de ser uma empresa da própria região permite que a Sicredi Zona Sul saiba exatamente como está a economia de cada um dos municípios aí da região de vocês. Outras instituições financeiras que atuam em nível nacional, que têm a sede em São Paulo ou Brasília, não conseguem enxergar a particularidade de pequenos municípios ou de pequenas regiões do país ou do estado. E isso o Sicredi consegue verificar. O agro está indo bem? Como é que foi o efeito da estiagem em cada município? A gente sabe que, por vezes, o efeito da estiagem de um lado da BR-101, da 116 é de um jeito, do outro lado da BR é outro efeito. Então, as cooperativas conseguem perceber esse diferencial e outras instituições financeiras já não têm essa capacidade. Então, quando a gente consegue que a cooperativa ganhe escala, e é muito importante o ganho de escala, o crescimento de uma cooperativa, ele é muito importante, porque ele reduz custo para os próprios associados. Quanto maior a cooperativa, menos custa para o associado manter as operações da cooperativa, porque ele dilui aquele custo com mais associados. Mas, ao mesmo tempo, como eu dizia, não pode ser nem tão grande que perca esse contato, essa identidade regional, mas também nem tão pequena que a cooperativa seja inviável financeiramente. Isso é pauta de conversas com muita recorrência, né, Márcio? É um assunto que se vê muito o sistema demonstrando essa preocupação, né, de não perder essa essência por chegar num tamanho grande demais. Márcio, a gente sabe que o Brasil ainda é um país de muitas desigualdades sociais, né? Apesar do cooperativismo de crédito mitigar muitos os efeitos dessas diferenças, a gente ainda percebe um longo caminho pela frente. Certamente você e muitas das lideranças do sistema Sicredi têm viajado pelo mundo. Acredito que, pelo que se ouve no início, o Sicredi foi buscar muitas ideias através de modelos cooperativos de outros países, mas hoje já se vê também um movimento contrário, né? E isso orgulha muito a todos que fazem parte desse sistema. Mas tendo essa percepção do que acontece em outros países, o que, na sua visão, a gente ainda precisa desenvolver mais aqui no nosso sistema para que a gente consiga diminuir mais ainda essas diferenças sociais? De fato, em outros países a gente tem, por várias vezes, grandes aprendizados.
A gente consegue fazer trocas, intercâmbios e colher boas ideias de outros países, mas como tu disseste também, tem alguns aspectos que nós podemos contribuir ainda mais com outros países. O exemplo da nossa organização social, né, o trabalho que a gente tem com os coordenadores de núcleo, as assembleias gerais das cooperativas, esse é um aspecto que não se enxerga em outros países. O Brasil é mais desenvolvido na gestão democrática. Então, esse envolvimento do associado na gestão da cooperativa, nesse aspecto, nós somos muito bons hoje e, de fato, tem pessoas e entidades que vêm para cá para entender como é que a gente consegue juntar, por vezes, 500, 600 ou 1.000 pessoas numa assembleia. Então, esse é um case que a gente tem, e claro que nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos até buscando inovar, né? Como fazer essas assembleias num ambiente também digital, que é necessário que a gente também avance, e esse ano nos forçou até a isso, né? Mas, por outro lado, quando a gente verifica o cooperativismo de outros países, tem algumas questões que a gente verifica lá e temos como oportunidade de aprendizado aqui. Eu diria que a questão cultural, a questão da comunicação, de sermos compreendidos como cooperativa, esse aspecto ele é mais compreendido em outros países. Nós ainda temos aqui um desafio maior de comunicar o que é o cooperativismo. E se nós formos dizer assim, qual é que é o maior concorrente nosso do dia a dia hoje? É o desconhecimento. As pessoas, muitas vezes, ao não saberem o que é uma cooperativa, optam por fazer movimentações com uma instituição financeira tradicional, porque acham que é a mesma coisa movimentar com o Sicredi ou com um banco. Então, ao não perceber as diferenças que existem no dia a dia, e aí vou citar algumas, né? O Sicredi, então, como eu disse, é uma instituição que tem também produtos e serviços, mas tem programas muito bonitos que o Sicredi desenvolve, como o programa União Faz a Vida, quando a gente fala também de educação financeira, cooperativas escolares, os núcleos de mulheres, núcleos de jovens, trabalhos que o Sicredi realiza no quesito de sustentabilidade. Agora nós temos aí o Fundo Social, que tem tanto contribuído para as comunidades. Então tem várias coisas que o Sicredi faz que outras instituições financeiras não conseguem fazer por estarem longe. Mas nós precisamos comunicar isso melhor. Então, se nós formos olhar assim, de outros países, qual é o aprendizado que nós temos que trazer para cá é como nos comunicar melhor e como fazer com que as pessoas entendam melhor o que é uma cooperativa. Sim. Márcio, a gente vê nos últimos anos, né, o Brasil também com dificuldades econômicas, dificuldades para crescer, para se desenvolver. Nós passamos por alguns anos com PIB baixo, até mesmo PIB negativo. Nesse tempo, mesmo assim, o sistema Sicredi conseguiu prosperar, né? E continua entregando aquilo que o seu associado busca quando vai a uma agência ou busca um outro canal nosso de atendimento. E isso a gente acredita que tem uma ligação muito forte com essa proximidade que o Sicredi tem com o seu associado, né? De estar presente no dia a dia, como você antes já comentou, sabe o que está acontecendo em cada uma das regiões onde ele atua, e procura conhecer cada vez melhor as necessidades no 1 a 1, na individualidade do seu associado, buscando atender essas necessidades. Com vistas a isso, o que na sua visão o Sicredi vem buscando em termos de criatividade, de inovação, para enfrentar os desafios que certamente estão por vir? A gente tem né, esse momento, também um momento bastante delicado, não só na nossa região, no país, mas como no mundo inteiro. E certamente os desafios que a gente tem pela frente vão exigir bastante de nós como sistema. Como tu vê essa questão? Bom, o Sicredi tem evoluído bastante em termos de tecnologia nos últimos anos, e nós estamos aí desde 2015 no meio de uma transformação digital do Sicredi, né? Então a troca da nossa plataforma de tecnologia ela está acontecendo,
e o associado no dia a dia que está fazendo suas operações com o Sicredi nem está percebendo. Então, nós estamos trocando o chassi do nosso carro, como a gente diz, e o associado está embarcado no carro e não percebe essa troca. Então, isso é muito positivo. Esse é o maior desafio e é o objetivo nosso também, conseguir trocar essa plataforma de tecnologia sem que o associado perceba no dia a dia. A grande vantagem de ter uma plataforma nova, mais leve, é que todas essas inovações que vêm do mercado, chamadas fintechs, agrotechs, todas elas podem ser conectadas facilmente nessa nova plataforma do Sicredi. Fazendo aí uma analogia, é como se uma fintech produzisse um programa e, ao alimentar no pendrive, a gente consiga inserir no sistema da tecnologia do Sicredi, coisa que até no passado a gente não tinha. O Sicredi desenvolvia toda a sua própria tecnologia. Hoje não, hoje nós temos a possibilidade de acoplar a nossa tecnologia àquilo que é bom e àquilo que vem de muitas vezes empresas mais ágeis, mais rápidas. E isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer nem semana que vem. Qual é a bandeira do nosso município na próxima semana? Quando que nós vamos ter a volta às aulas? Quando que nós vamos ter um movimento, eu diria, um pouco maior de novo na economia? Nós não sabemos. Então, a tecnologia hoje, ela segue na mesma linha. As coisas são tão dinâmicas que as instituições financeiras também precisam se inovar constantemente. E é fato que o Sicredi é um dos países, o Brasil é um dos países onde a tecnologia bancária é uma das mais desenvolvidas. Por conta da inflação que a gente teve na década de 80 e início de 90, a tecnologia bancária no Brasil evoluiu muito, coisa que em outros países não é assim. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, levava 7 dias para compensar um cheque, coisa que aqui no Brasil se leva 2 dias, o associado já acha muito, né? E lá é normal acontecer isso por conta que a inflação sempre foi bastante baixa, reduzida, né? Mas qual é o nosso grande objetivo? Que a tecnologia ela continue avançando, que as pessoas se sintam bem, façam suas operações em casa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, mas que elas também sintam que são parte do Sicredi, né? Percebam que, apesar de distantes fisicamente, estamos próximos virtualmente ou digitalmente. Então, à medida que o Sicredi cresce, é normal que ele esteja mais tecnologicamente desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que o nosso diferencial é a proximidade, é entender um a um, como tu disseste, né? O conhecer cada localidade. E uma coisa que é importante também nesse momento de reinvenção, a gente tem visto que um dos problemas enfrentados pelo Brasil e por vários países nesse momento de pandemia foi que todo mundo comprava da China. Os principais produtos, os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, eram comprados da China. Neste momento, a gente percebe a força que nós devemos dar para pequenos empreendimentos, o comércio local, né, é ele que sustenta o dia a dia dos nossos municípios. Muitas vezes a gente compra de um outro país, de um outro estado, porque o preço é mais barato. Mas agora nós estamos pagando o real preço disso, é o desabastecimento, muitas vezes, em equipamentos de proteção usados em hospitais. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, o Sicredi também lançou um movimento que de certa forma, é uma forma de contribuir para um novo olhar para nossas comunidades, que é o movimento Eu Coopero com a Economia Local, fazendo com que não só os associados, mas toda a população perceba o quanto nós temos que apoiar o comércio do bairro, né, da nossa pequena cidade, aquilo que é produzido aqui, aquilo que é comercializado aqui, valorizar isso, né? Muitas vezes é fácil baixar um aplicativo no celular e comprar um produto que vem do outro lado do mundo. Mas, naquele momento, o que nós estamos fazendo com os empregos que são próximos de nós? As pessoas da nossa família, os nossos amigos, nossos conhecidos, os vizinhos, eles trabalham nas empresas aqui, próximas da gente. E esse movimento, Eu Coopero com a Economia Local, tem justamente esse objetivo de fazer as pessoas perceberem o quanto nós temos que fortalecer os empregos próximos de nós e as empresas que estão próximos de nós. E isso tudo no meio de um mercado bastante tecnológico, né? Então, como as pessoas têm essa facilidade de comprar produtos de forma prática,
nós também, ao mesmo tempo, temos que fortalecer o que é próximo da gente. E aí também, uma segunda atitude do Sicredi para fortalecer o comércio local é um aplicativo que foi lançado no início do ano, que é o Sicredi Conecta, onde os associados podem cadastrar seus produtos ou serviços, seja uma empresa ou pessoa física, pode anunciar o que aquela pessoa tem para vender, e quem compra, quem visualiza isso, são os próprios associados também. Então, uma forma de promover uma compra e venda de produtos localmente de associado para associado. Então, é a tecnologia também a favor do comércio local. Não necessariamente a tecnologia tem que nos remeter àquilo que está distante de nós. Esse aplicativo, ele justamente fortalece a economia local. Muito bom, Márcio. A ferramenta Conecta está em vias de lançamento aqui na nossa cooperativa, mas realmente é um sonho antigo, né? Que aproxima cada vez mais a cooperativa com os seus associados e entre associados. E, sem dúvida, vai fortalecer muito, né? O fomento do comércio local para que a gente adquira os nossos produtos mais perto aqui da nossa região. Márcio, você falava na questão de que no Sicredi se busca um atendimento personalizado, e nessa linha vem uma pergunta também pelo chat. Como manter o associado próximo da cooperativa nessa era digital? Você já explanou um pouco, mas sem dúvida esse é um grande desafio também que a gente tem pela frente, né? Eu diria que a gente consegue estar próximo, mesmo estando digitalmente, né, de forma virtual ou digital. Uma característica que para exemplificar isso, todos nós temos um gerente da nossa conta, né, aquela pessoa que no Sicredi nos apoia no dia a dia. A gente sabe quem é essa pessoa, talvez em algum momento até tenha trocado a pessoa, mas a gente tem como identificar quem é que está nos atendendo hoje. Todos os associados do Sicredi conseguem hoje identificar quem é o gestor da sua conta. Isto não é uma realidade em todas as instituições financeiras. A gente sabe de várias instituições em que, dependendo da renda da pessoa, ela vai ligar para um 0800 e naquele 0800 hoje é uma pessoa que atende ela, amanhã é outra pessoa, possivelmente de outras partes do país também, não são pessoas da própria região. Então, aquele atendimento ele passa a ser muito mais frio, muito mais impessoal. Então, mesmo nós estando no modo virtual ou digital, nós temos como recorrer ao nosso gerente, a pessoa que nos atende, mesmo sendo através do WhatsApp, exemplificando, a gente sabe quem é aquele colaborador, onde é que mora ele, né? Quem é a família daquele colaborador, qual é a origem dele, quanto tempo ele está no Sicredi. Então, essa pessoalidade que a gente tem, essa necessidade de identificar quem está nos atendendo, ela é possível mesmo no modelo digital. E isso é muito bom. E talvez aí esteja o nosso caminho a ser trilhado. Ter ferramentas para aquele associado que é mais avançado tecnologicamente, mas mesmo aquele avançado tecnologicamente, quando ele precisar de um apoio presencial, que ele saiba quem está ali para atender ele. Eu acho que essa mescla, esse equilíbrio que é importante, e é o que o Sicredi tem feito e tem dado muito certo, principalmente nesse momento de pandemia. Talvez os associados não tenham percebido, mas nós chegamos em vários momentos nos últimos meses, onde é que nós tivemos aí praticamente 50% dos colaboradores trabalhando em casa. E mesmo em casa, esses colaboradores ligavam para o associado, atendiam o associado, como se estivessem lá na agência do Sicredi. Então também é uma forma, o trabalho remoto também se tornou uma realidade muito grande no Sicredi nesse período. Então a tecnologia ela facilita tudo. O que nós temos que manter é essa proximidade, sim, a identidade regional. Talvez quando a gente fale da proximidade, nós poderíamos traduzir ela por identidade regional. A cooperativa estar inserida numa região, saber o que acontece ali, como é que está a economia, como é que está a saúde naquela região, a segurança, a educação. Então são os vários aspectos que, como eu falei antes, vão além da simples oferta de soluções financeiras. Márcio, também complementando essa pergunta que veio do chat,
esse interesse genuíno, né, pelo associado. Com o avanço rápido da era digital, na sua visão, a gente corre o risco de deixar isso se perder? Eu acredito que não, Zico. Eu acho que é possível a gente conciliar as duas coisas. É claro que, como eu falei, nós temos que ser felizes na nossa comunicação para que a pessoa perceba os diferenciais da cooperativa. E temos que oferecer a tecnologia também para quem precisa. E temos que conseguir enxergar o associado no olho no olho, né? Um a um. Entender o que cada associado precisa. Em que momento da vida o associado está. Ele está no início do relacionamento, ele está no início do casamento, ele está aguardando o primeiro filho, o segundo filho, ele está para comprar a casa própria ou o carro, ou ele está em vias de se aposentar. Esse olhar é que ele tem que ser aprimorado ainda mais. Mesmo que a pessoa não esteja próxima fisicamente, mas nós conseguimos enxergar o associado no momento de vida dele. Talvez essa seja a questão mais importante. Quantas vezes que a gente é abordado por alguém, né, por telefone, oferecendo um produto e serviço que nem é o que nós precisamos. Então, o que nós temos que fazer é conseguir enxergar a pessoa e saber o que ela precisa naquele momento. E não aquilo que interessa para a instituição financeira, né? Para alguém que está, sei lá, iniciando o casamento, o que é importante para aquele momento daquela pessoa? Para alguém que está com o primeiro filho, o segundo filho, ou está se aposentando, o que é importante naquele momento? É esse olhar que nós temos que ter para que a gente possa manter a expressão que você usa, né? O interesse genuíno pelo associado, saber o que ele precisa e não o que o Sicredi precisa ou o que uma outra instituição financeira precisa naquele momento. Sim. Márcio, o Sicredi é muito comprometido com a sustentabilidade, né? E isso, sustentabilidade, nos seus mais amplos e variados aspectos, né? Seja a sustentabilidade do negócio cooperativa, seja a sustentabilidade das relações, sustentabilidade até ambiental, né? Tanto que o Sicredi participa de um pacto global, que é uma iniciativa da ONU, né, que visa estimular as empresas para que essas também adotem práticas visando a sua responsabilidade social e um desenvolvimento sustentável. Então, na tua visão, como que a gente pode fortalecer cada vez mais o nosso modelo de negócio alinhado a essas boas práticas? Bom, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode traduzir também por perenidade, né? E aí nós temos hoje no Sicredi várias cooperativas que já têm 100 anos de existência, temos algumas que estão a caminho do seu centenário, temos cooperativas também aí da década de 80, como tu comentaste, né, Zico, muitas cooperativas foram criadas Sim. ali na década de 80, e o grande trabalho que a gente tem que ter, a exemplo do cooperativismo que a gente vê também na Europa, nós vemos cooperativas lá com 150, 160 anos de existência. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de perenidade, que é garantir que essas empresas existam ainda daqui a 100 anos, 200 anos. E hoje são poucas as empresas centenárias que nós temos no Rio Grande do Sul. Anos atrás foi feito um levantamento pela revista Manhã e eram menos de 40 empresas no Rio Grande do Sul. Dessas 40, algumas eram cooperativas de crédito, outras eram outras cooperativas, inclusive. Então, esse olhar de perenidade, de sustentabilidade, ele tem que refletir a busca por um mundo melhor. Um equilíbrio, né, na questão dos nossos recursos naturais, com a questão da economia, o social, e isso que o Sicredi tem buscado muito. Só para citar um exemplo, no ano passado, e aí falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, um deles é a energia limpa. No ano passado, o Sicredi financiou 45% de todas as instalações de energia solar do Rio Grande do Sul. Então, de tudo que foi instalado no estado, o Sicredi foi responsável por 45%, sendo que muitas das instalações devem ter sido pagas em dinheiro, sem financiamento.
né? E o Sicredi financiou 45% do todo. Se nós olharmos apenas do que foi financiado, esse percentual é ainda maior. Então, a participação é muito grande, justamente por esse olhar, essa preocupação com a sustentabilidade, com a perenidade. Nós estamos iniciando agora no Rio Grande do Sul, tem um grupo de trabalho junto com a Secretaria da Agricultura do Estado, para discutir a questão da irrigação. E a nossa vontade é que a gente consiga avançar na irrigação do Rio Grande do Sul, tanto quanto se avançou na energia solar. Claro que existem alguns trâmites ambientais ainda a serem vencidos, e aí é importante que esse assunto está sendo tocado pela Secretaria da Agricultura, mas o Sicredi será um parceiro justamente na questão da irrigação do Rio Grande do Sul. Também tem a ver com esse tripé social, ambiental e o econômico. Ao mesmo tempo, o Sicredi tem desenvolvido vários trabalhos e grupos de discussão, também falando da questão da diversidade, de inclusão, tanto trabalho com jovens, com mulheres. Então, isso também é muito forte no Sicredi. Assim como lá em 2003, o Sicredi se abriu para todos os públicos, e na época era só o produtor rural que era atendido pelo Sicredi, hoje nós temos uma diversidade muito maior. E se nós quisermos continuar como uma instituição financeira centenária e caminhando para os 200 ou 300 anos, nós temos que estar atentos a toda essa abertura que nós temos no país hoje, ou no mundo hoje, e sermos uma instituição financeira para todos, para o pequeno, para o grande, observando a diversidade, gênero, jovens, e esse é o caminho que o Sicredi está trilhando. Isso é muito importante que todos saibam e percebam esse trabalho também que está sendo feito aí pelo Brasil lá fora. Muito bem. Márcio, nós temos mais uma pergunta, então, para seguir dando andamento nessa nossa conversa. Em 2019, o Sicredi abriu mais de 180 agências no Brasil, né? Sendo que dessas, 76% foram em pequenos municípios. Já está no planejamento para os próximos anos a expansão da nossa própria central aqui, coube as cooperativas daqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina trabalharem nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, com planos, né, de expansão para o Espírito Santo a partir de 2021, e Minas Gerais já é uma realidade hoje, com várias cooperativas nossas aqui, regionais, né, atuando nesse estado, inclusive com a primeira agência na cidade de Belo Horizonte. Mas o que a gente observa no dia a dia, lendo os noticiários? Que isso é uma estratégia que parece que vai na contramão do que os bancos têm anunciado, né? O que a gente mais vê no cotidiano são agências de banco fechando, muitas vezes, talvez em municípios que não sejam mais atrativos ou agências que não apresentem resultado satisfatório, buscando uma economia de escala que pode não ser mais adequada nesse momento para o público que ele visa atender. Como que você vê esse movimento do sistema Sicredi com uma expansão cada vez maior? Essa pergunta surge muitas vezes, né, Zico? Puxa, mas será que o Sicredi está no caminho certo? É isso mesmo, né? Como tu disseste, os bancos estão fechando agências e as cooperativas abrindo. E a nossa expectativa para esse ano, se não tivesse tido a pandemia, nós iríamos praticamente repetir essas 180 agências que foram abertas no ano passado. Algumas agora estão postergadas por conta de dificuldade de obras, liberação, pelo ritmo menor na construção civil. Mas a tendência era de se manter o número e o crescimento que o Sicredi vinha tendo na quantidade de agências. Quando a gente compara, e aí o bom quando a gente tem alguns países desenvolvidos, em que o cooperativismo também é mais desenvolvido, nos permite olhar lá para fora, olhar para outros países e ver o que aconteceu lá ao longo da história. E é possível verificar que o que está acontecendo hoje no Brasil dos bancos fechando agências, isso já aconteceu em países como a Alemanha, como a Holanda. Então, é uma tendência natural dos bancos se retirarem de municípios pequenos. Eu comentei antes dessas pesquisas que o Sicredi tem contratado para verificar a viabilidade, né, o tamanho, a força do cooperativismo.
Nessa pesquisa, a última que a gente contratou, nós temos lá que os bancos tendem a abrir agências em municípios em que o PIB é superior a 220 milhões. Né? Então, a soma das economias do município é 220 milhões. É onde os bancos se instalam. Já as cooperativas tendem a se instalar em municípios em que a economia, né, o PIB, é superior a 80 milhões de reais. Olhem a diferença. As cooperativas é 80 milhões de reais, PIB, e os bancos 220. Então, as cooperativas se instalam em municípios em que os bancos não têm interesse de estarem presentes, pela questão, muitas vezes, da inviabilidade econômica, talvez por algum aspecto de segurança, embora hoje nosso estado já está bem mais seguro do que foi anos atrás. A gente já passou pelos momentos mais difíceis em termos de assaltos e explosões de agências. Felizmente, estamos hoje num ambiente muito mais seguro. Mas a gente vê, olhando lá na Europa, que os bancos fecharam agências também em pequenas cidades. E a força do cooperativismo europeu hoje é em pequenas cidades. Países como a Alemanha têm 25% do mercado financeiro é administrado por cooperativas. Na Holanda, 40% do mercado financeiro administrado por cooperativas. E aonde estão os bancos? Nas grandes cidades europeias. Então, assim como a gente tem aqui muitos municípios com 3, 4, 5 mil habitantes, se nós estivéssemos na Alemanha, nós não veríamos bancos nesses municípios. E é o que está começando a acontecer aqui no Brasil. Quem está permanecendo nesses pequenos municípios somos nós, é o cooperativismo. Então, é uma tendência natural de ocuparmos esse espaço que está sendo deixado em branco. Se as cooperativas não se instalassem nesses municípios desatendidos, nós forçaríamos que aquele recurso, aquela riqueza produzida num pequeno município fosse levada para outra região, outro município. Então, é muito importante que as cooperativas assumam, sim, esse papel de desenvolver as comunidades, né? Não só as pequenas, mas também as médias e grandes comunidades. Márcio, isso me faz lembrar também, tem uma trajetória aí de 23 anos de Sicredi, e eu lembro lá no começo que a gente conseguia atender públicos que talvez as instituições financeiras tradicionais não estavam querendo atender, principalmente na época, né? O Sicredi trabalhava quase que exclusivamente com produtores rurais, né? E o pequeno produtor, principalmente, tinha muita dificuldade em ser atendido nas suas necessidades. E pelo menos aqui na região, foi dessa forma que o Sicredi começou a crescer e se desenvolver. Da mesma forma, acredito que seja possível a gente fazer uma analogia com a participação, principalmente, né, em municípios pequenos, onde não há o interesse mesmo de grandes instituições bancárias em operar. Exato. Só para dar um dado, Zico, nós temos aí no Rio Grande do Sul 99 municípios que contam apenas com o Sicredi como uma instituição financeira completa, com todos os produtos, serviços, o atendimento completo. 99 municípios. Nós temos 497 municípios no estado. Então, 1 de cada 5 municípios tem no Sicredi a sua única instituição financeira com todos os produtos disponíveis. Muito bem. Márcio, nós temos mais uma pergunta do chat. Nesse momento de crise sanitária, e logo ali na frente, todas as previsões indicam uma crise econômica. O Sicredi tem alguma linha de crédito especial para novos empreendimentos, para quem perdeu o seu trabalho e provavelmente vai precisar empreender, né, e buscar uma nova atividade? Essa pergunta remete bem àquela questão que eu comentava antes, a importância das cooperativas serem instituições financeiras locais e regionais. Porque a gente sabe que algumas regiões, eventualmente, já estão recuperando a sua dinâmica do dia a dia. E as cooperativas, ao perceberem que algum município já está evoluindo, ou que tem produtores, ou tem empreendedores querendo investir, as cooperativas já têm linhas de crédito. Na verdade, são as linhas de crédito que sempre existiram.
Claro que hoje nos patamares de juros mais adequados ao mercado, porque também a taxa Selic mudou muito no Brasil. Nós estamos aí com uma taxa Selic que daqui a pouco vai chegar em 2% ao ano. Então, as cooperativas têm suas linhas de crédito próprias, que têm continuado a operar normalmente. Estamos oferecendo as linhas de crédito também que o governo federal tem liberado a cada pouco, né? Tanto na questão da folha de pagamento, como o Pronamp, que em breve também nós vamos estar operando. Mas o principal é justamente essa possibilidade de olhar o que está acontecendo, né? O que aquela pessoa, aquele empreendedor vai precisar em determinada região. Talvez seja mais difícil de observar isso, mas eu vou usar um exemplo aqui. As grandes instituições financeiras, ao perceberem que a economia está retraída, e agora ela está, e ela vai estar mais ainda provavelmente no ano que vem, é muito provável, como tu disseste, que o ano que vem seja o nosso ano de dificuldade. Esse ano, muitos estão conseguindo postergar suas parcelas, seus compromissos. No ano que vem, esses compromissos vão vencer de fato. E aí sim, nós devemos ter um período difícil no próximo ano. E nesse momento em que nós temos essa dificuldade, os bancos vão fechar a carteira de crédito. A gente percebe que eles estão operando aquelas linhas oficiais que o governo tem liberado. E muitas vezes a divulgação na mídia ela é maior do que a operação no dia a dia, de fato. Sim. Mas os bancos fecham a carteira de crédito ao terem receio de inadimplência ou de queda de rentabilidade para eles. E as cooperativas, ao perceberem a realidade de uma região, como já citei antes, elas podem definir velocidades ou formatos diferentes de atuação em cada município. No município que é mais importante destinar recursos para o turismo, a cooperativa pode fazer. No município que é mais importante apoiar o agronegócio, a cooperativa também está presente para isso. Aonde é mais importante apoiar o empreendedorismo, e nós temos o Sebrae como um importante parceiro do Sicredi, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também. O Sebrae nos apoia muito nessa capacitação, e o Sicredi muitas vezes entra com recurso financeiro. Então é uma combinação perfeita, né? Quem tem o dom de capacitar e quem tem o recurso financeiro para apoiar. Então, sim, né, respondendo bem objetivamente, o Sicredi tem essa capacidade de olhar os empreendedores e empreendimentos que surgem, justamente alinhado com essa campanha que eu falei antes, o Eu Coopero com a Economia Local. Né? Não basta nós termos um movimento, a campanha, mas nós temos que fazer isso no dia a dia também, e o Sicredi faz muito bem por ser uma instituição financeira da própria região. Márcio, e isso também, já respondendo, eu vi que surgiu uma outra pergunta no chat, mas eu já vou me atrever a responder, né, Márcio? Surgiu uma pergunta: por que o Sicredi possui linhas de crédito diferentes entre cooperativas? Mas isso, logicamente, né, já estava na tua fala anterior, é porque cada cooperativa conhece mesmo a sua realidade local. Isso me faz lembrar também, lá nos idos de 1990 e muitos, ou 2000 e poucos, por essa particularidade do sistema Sicredi, das cooperativas conhecerem bem a sua região. Eu lembro que um determinado segmento dentro do agronegócio as pessoas tinham por cultura, quando um filho do produtor completasse a idade de 18 anos, tinha por cultura receber como presente, logicamente quando tinha condição, né, como presente uma moto, porque no nosso interior aqui é muito comum as pessoas terem a moto como seu principal meio de locomoção. Só que o produtor tem renda anual, né, Márcio? E as linhas de crédito existentes na época, todas elas mensais, então não tinha como o produtor acessar, ele não teria condição de manter as parcelas em dia. Pela particularidade, na época a cooperativa então criou a primeira linha para pagamento anual, né? Essa é uma demonstração de a atuação local, né? Ela permite essas visões, né? De atender não só no 1 a 1, mas também as necessidades comuns a determinados públicos, né?
Exato, eu lembro também dois casos bem pontuais, aí pegando da minha trajetória na Sicredi Pioneira, Nova Petrópolis, operações com chocolateiros, né? Gramado tem uma indústria de chocolates muito grande, e o chocolate ele também sofre da sazonalidade. Não sei se a palavra é sofre, né? Mas ele trabalha com a sua sazonalidade, né? Nós temos aí o período da Páscoa, do inverno e Natal. E o chocolateiro, então, ele não tem condições de pagar a sua parcela mensalmente, ele não tem fluxo de caixa mensal. Na época, a cooperativa também criou linhas de crédito específicas para chocolateiros e também, na Sicredi Pioneira, tem linhas de crédito específicas para o turismo, também porque a região tem características próprias, né? O turismo ele é muito forte em julho, os meses aí, justamente esse período que nós estamos agora, em um cenário de normalidade, representa 50% do faturamento do turismo da Serra Gaúcha. Então, também a cooperativa conseguia definir linhas de crédito adequadas a esse fluxo de caixa. Então, aí se justifica o porquê que cada cooperativa tem linhas de crédito diferenciadas, porque existem particularidades diferentes em cada região. Muito bem. Márcio, nós já estamos nos aproximando do final da nossa live aqui. E as perguntas via chat, elas continuam aparecendo e a gente não vai conseguir responder a todas elas. A gente tem mais uma pergunta final, mas a gente não vai conseguir responder aqui, mas vai responder a todas essas pessoas que nos encaminharam na sequência. Amanhã, provavelmente, a nossa área de programas sociais e de comunicação já vai providenciar a resposta a esses questionamentos. Como última pergunta, Márcio, muito se ouve hoje falar em propósito, né, Márcio? E o Sicredi tem, e isso não é de hoje, talvez já há algum tempo a gente tem no nosso cotidiano um propósito muito claro e traz isso para as nossas equipes com muita frequência. Tanto que está no planejamento estratégico sistêmico essa aspiração, né? No nosso planejamento até 2030, da gente construir junto com as comunidades, né? Uma sociedade mais próspera. Na sua visão, de onde vem essa inspiração para que o Sicredi consiga, de fato, tangibilizar isso no dia a dia com os seus associados e com as comunidades? Bom, de fato, nós tivemos aí um grande avanço nesse ano, nessa discussão do planejamento estratégico, conseguindo chegar a uma definição de propósito, de inspiração para 2030, que é de construir juntos uma sociedade mais próspera. De onde vem isso? Vem da essência do Sicredi, né? do dia a dia. O que é o propósito? É a nossa razão de existir, né? Por que existe uma cooperativa? Qual é o propósito de existir uma cooperativa? Para atender às necessidades dos associados. Só que essas necessidades nem sempre são só financeiras. Todos nós temos no nosso dia a dia, além de preocupações financeiras, temos preocupações com a educação, por exemplo, quando é que voltam as aulas? As crianças hoje estão conseguindo acompanhar as aulas em casa, algumas escolas nem estão com aulas à distância, né? Então a educação é um aspecto que nos preocupa. A saúde é um aspecto que nos preocupa muito hoje, né? Segurança também. Então, são vários aspectos que fazem parte da nossa vida. E o Sicredi entende que a vida do associado não é só uma parte financeira. O Sicredi entende que o que passa pelo associado é todos esses aspectos que nós estamos sentindo hoje, né? Então, esse propósito, essa inspiração de construir juntos uma sociedade mais próspera tem muito a ver com o que o Sicredi já faz desde o início das primeiras cooperativas. E aí eu ressalto uma informação, a gente fala agora do Covid, né, do coronavírus. O Sicredi destinou esse ano, aqui no Rio Grande do Sul, somente para ações de enfrentamento ao Covid, 12 milhões e 400 mil reais. Por que fazer isso? Por que uma instituição financeira vai destinar recursos para os hospitais da região?
porque quem está lá no dia a dia precisando daquele hospital é um associado da cooperativa. É ele que muitas vezes vai sentir alguma carência da nossa rede hospitalar. Então, esse olhar que o Sicredi tem para as comunidades, mas o interesse genuíno pelo associado, e aí quando a gente fala interesse genuíno, não é o interesse genuíno só pela parte financeira, mas as reais, né, e todas as necessidades que essas pessoas têm. A gente pode fazer uma analogia assim, com um iceberg. Né? No iceberg a gente tem uma parte dele que fica para cima da água, que é a parte visível, e nós temos a parte que está abaixo da água e que a gente não sabe que tamanho tem. E geralmente a parte que está para baixo da água ela é muito maior do que a parte visível. Eu costumo dizer que, comparando o Sicredi com o iceberg, os produtos e serviços e os negócios do dia a dia são a parte visível do nosso iceberg. É o que as pessoas enxergam quando operam com o Sicredi. Mas todas as ações sociais, todos os trabalhos que o Sicredi desenvolve, como é a questão do Fundo Social, União Faz a Vida, cooperativas escolares, a educação financeira, toda a formação que se faz com colaboradores, com associados, o trabalho com jovens, com mulheres, tudo isso está na parte inferior do nosso iceberg, né? E as pessoas precisam enxergar essa parte também do iceberg. Então, a inspiração do Sicredi vem justamente nessa linha, do construir uma sociedade mais próspera, né? Porque é o que o Sicredi já faz desde 1902 e esperamos que seja assim por muitos anos mais, né? Como está registrado como a nossa inspiração, é o olhar que todas as cooperativas passam a ter a partir de agora, olhando para um futuro onde o Sicredi contribui para essa prosperidade na sociedade. Muito bem. Márcio, então, queremos agradecer muito a sua participação hoje aqui conosco. Queremos agradecer também todas as pessoas que nos assistiram, participaram com perguntas. Queremos também agradecer bastante a nossa equipe de apoio que viabilizou, então, essa nossa live de hoje. E quero deixar aqui o espaço aberto, Márcio, para as tuas considerações finais aqui da nossa live. Bom, então, aproveitando que nós estamos aí na semana do Dia Internacional do Cooperativismo, né, o Dia de Cooperar, ele foi criado há 9 anos atrás, o Dia de Cooperar, surgiu lá em Minas Gerais, mas o Dia Internacional do Cooperativismo já é comemorado há muitos anos, né, sempre o primeiro sábado, como tu disseste. E o Dia de Cooperar, ele surgiu para que as cooperativas comemorassem a data, né, o Dia Internacional do Cooperativismo, com a comunidade em geral. Porque até então, antes do Dia de Cooperar, nós comemorávamos o Dia Internacional do Cooperativismo entre nós mesmos, falando sobre a data, comemorando, fazendo alguma ação na cooperativa. E a partir do dia C, ou Dia de Cooperar, as cooperativas iniciaram também as comemorações da porta para fora. Então, queria aqui fazer o convite, né, para que todos que estão nos assistindo acompanhem as demais lives que vão acontecer durante essa semana, né? No sábado é o dia principal, mas as cooperativas têm feito várias ações no decorrer da semana também. E agradecer a presença de todos aqui pela audiência nessa terça-feira e pela oportunidade de falar para vocês um pouquinho sobre o cooperativismo e sobre esse nosso Sicredi, que todos vocês fazem parte. Valeu, muito bom. Então, estamos encerrando aqui a nossa live, mas antes de encerrar, só gostaria de deixar um aviso, né? Daqui a pouco, às 19h30, nós já teremos uma outra live, né? Sobre o título Como Suas Escolhas Afetam Suas Finanças, com a nossa assessora dos programas de relacionamento, a Raquel Santos, e a Fernanda Schiden. Então, estão todos convidados a permanecer conosco. Em seguidinha, a gente já começa com outra live. Uma boa noite a todos.